A tradução aí tem que cabeça, né? Mais alguma tradução diferente? Cauê, tá como aí, Cauê? As costas aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me escondem. Certo. A titia tá como? Da mesma forma, né? Alguma tradução diferente não, né? Pronto. Amém. É porque essa questão de tradução bíblica é uma bênção, né? Veja que a tradução da irmã ali, né? Já foi até muito mais elevada. Não é nem cabelo, né? É a cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não quer dizer que a tradução em si, ela esteja errada. Não. A questão é que existem algumas traduções bíblicas que em parte dificultam a interpretação da Bíblia. Quando nós estamos com uma Bíblia que ela tem uma tradução um pouco diferenciada, principalmente na hora de ensino, na hora que você está estudando, ou até que você vai pregar, e quando você cita aquela tradução, vai ter pessoas que vão olhar assim e vai até estranhar. Por quê? Porque existe essa diferença de tradução. Está errado? Não. Eu aprendi em toda a minha trajetória que eu estudo a Bíblia, que as traduções elas nos ajudam muito. Em parte dificulta, mas em parte ajuda muito. Por quê? Porque aí vai dar uma visão de ambos ângulos interpretativos da Bíblia. Na tradução, deixa eu ler aqui para os irmãos entenderem, existe uma tradução chamada NTLH. Vou repetir. Na tradução NTLH, esse texto de Isaías capítulo 50, um ensinamento desse de hoje, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Triste quem perder, viu? Porque isso aqui, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, está sendo muito raro pastores ensinarem. Muito raro. Tem pastores que focam muito no financeiro, fala muito em financeiro, mas conhecimento mesmo para a igreja, tem muitos que passam muito longe. E a minha prioridade é fazer com que vocês conheçam a Bíblia, como verdadeiramente ela é. Isaías capítulo 50, versículo 6, na tradução NTLH, que é uma tradução bíblica, está assim: minhas costas eu ofereci àqueles que me espancaram, e minha face aos que arrancavam minha barba. Dentro das cópias do original, esse texto de Isaías 50 e o versículo 6 traz mais para a expressão barba. Até porque, irmãos, Jesus ele era judeu. E como judeu que Jesus era, a cultura judaica, todos os judeus eles tinham barba crescida. Por que eu estou falando sobre isso hoje? É porque eu estou com barba? Não, é porque eu quero que você conheça. Porque dentro do meu evangelho, que até algumas denominações eu respeito, existem igrejas que proíbem o uso da barba. Existem até pastores que fazem piadas para com obreiros que usam barba. Já existem também igrejas que dizem até que é pecado o uso da barba.
É complicado porque o próprio Jesus, ele tinha barba. Ele utilizava barba. E se a barba fosse pecado, não nascia no nosso rosto. Há 10 anos atrás, mais ou menos, existia uma classe pastoral que me pastoreou, que eles usavam muito essas expressões. Eu não quero ver obreiro de bigode, eu não quero ver obreiro de barba, porque isso aí não é bíblico. Isso era o que eles diziam antigamente. E às vezes eles traziam essas falas para culto de doutrina. Só que nós precisamos aprender uma coisa hoje. Existe doutrina, existe normas e existe costumes. Alguém sabe me dizer, porque eu disse aqui, eu já falei várias vezes aqui. Alguém sabe me dizer o que é doutrina? É o que está totalmente escrito na Bíblia. Alguém sabe me dizer o que é costume? Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Por isso a importância de um caderno, de uma caneta, para fazer anotações. Costumes são regras e culturas. O que são normas? Normas são exigências do ministério. Então entenda, existe doutrina. Qual é a segunda? Costumes. Me ajude, irmão, senão eu vou pensar que eu estou sozinho aqui. Vamos lá. Primeiro, doutrina, costumes e normas. Doutrina é tudo aquilo que a Bíblia sustenta. Regras, costumes são regras e culturas. Normas são exigências do ministério. Escreva para aprender isso, irmão. Isso vai fazer toda a diferença. Talvez hoje você fica só ouvindo. Amanhã você vai passar mico na frente de alguém por não saber responder. Primeiro, doutrina é tudo que é sustentado pela Bíblia. Costumes são regras e culturas. Normas são exigências do ministério. Se você faz parte de uma denominação, seja ela qual for, se naquela denominação não tem usos, por exemplo, de pessoas usarem, as mulheres no caso, usarem brinco, calça. No caso dos homens, usarem bigodes, barbas. Se você faz parte de um ministério que tem essas regras, esses costumes e essas normas, obedeça. Porque aonde você está, você tem que obedecer. Se você está numa igreja, que aquela igreja não aceita o uso que a mulher use brinco, não use. Se aquela igreja estabelece que a mulher, pelas suas normas e costumes, não use calça, não use. Se aquela igreja exige que os homens não usem barbas, bigodes, não use, porque é norma daquela. Agora eu não posso, como conhecedor da Bíblia, dizer, seja pastores de qual igreja for, seja liderança de qualquer igreja, que esteja me ouvindo, que vá me ouvir, que vá me assistir. Você não pode impor na mente do rebanho, você não pode impor na mente da igreja aquilo que é costume e que é normas como doutrina, e até dizer que é pecado. Porque muitas das vezes os pastores pegam
as normas e os costumes que tem na sua denominação e começa a dizer que é pecado. Por exemplo, dizer que o uso da barba e do bigode é pecado, eu quero um texto bíblico para provar que é pecado. Eu só quero um texto. Dizer que a mulher usar brinco, que a mulher usar calça é pecado, eu também quero um texto. Porque não é pecado. Porém, algumas igrejas não adotam essa norma. Aqui mesmo, nós não adotamos o uso da mulher de calça, a mulher de brinco, não adotamos isso. Mas é pecado, pastor Nelson? Não, se eu disser que é pecado, eu vou estar querendo ser melhor do que a Bíblia. Eu vou estar querendo dizer que eu tenho a razão mais do que a Bíblia. Que nem muitos pastores fizeram isso, e até hoje fazem. Isso é errado. Você precisa ensinar para a igreja o seguinte: irmãos, calça não é pecado, a mulher usar brinco também não é pecado, mas aqui a gente não temos esse costume, então a gente não libera que as irmãs, que as mulheres usem. Por exemplo, aqui eu não tenho dificuldade. Se o irmão ele tem o desejo de usar uma barba, eu vou entrar nos textos, tem calma. Uma barba, qual pecado em usar uma barba? Não tem. Agora que seja tratada, que não seja aquela coisa que a pessoa chegue dentro da igreja e a gente vê que tem pedaço de macarrão pelo meio, farinha enganchada, aí já parte para a área da higienização, que é complicado. Se você não sabe, se você não tem uma boa higienização, me ajuda aí na linguagem? Isso. Se você não sabe cuidar do uso, para não deixar um mau cheiro em quem está do seu lado. Porque você imaginou você estar do lado de alguém com a lapa de barba e aquele mau cheiro de grupo, molho de carne, cheiro de pimenta. Pois é, então, ou seja, mas eu não posso dizer para a igreja, irmãos, é pecado. Não é, irmão. Deixa eu dizer uma coisa bem interessante aqui. Eu não vou dizer há 10 anos atrás, mas 15 a 20 anos atrás, os pastores diziam que as mulheres não podiam nem sequer aparar o cabelo, porque era pecado, porque lá no céu, entenda o que eu estou dizendo, isso era o que os pastores ensinavam, mas a Bíblia não sustenta isso. Não tem um versículo bíblico que mostra isso. Dizia assim: as mulheres não podem cortar nem a ponta do cabelo, nem aparar, porque lá no céu o Senhor está guardando os pedaços de cabelo das mulheres. Aquelas que cortam, está sendo pregado aqueles pedaços de cabelo guardado para depois você pagar o preço porque cortou o cabelo. Onde é que está isso na Bíblia? Aqui na BNB eu não aceito que as mulheres que têm um cabelo comprido cortem cabelos com modazinha e deixem o cabelo curtinho. Fizer isso, já é disciplinado automaticamente, não precisa nem eu falar. Agora, a mulher aparar o seu cabelo, qual o problema com isso? Vai ficar aquele negócio lá, irmão, arrastando que nem um rabo de cavalo? Não, irmão, pode aparar sim. Agora aqui nós não temos o costume que as mulheres venham com moda no cabelo. Corta o cabelozinho curtinho, começa a pintar cabelo de toda cor, como que fosse uma árvore de Natal. Não, aqui nós não aceitamos isso. Pastor, mas a mulher que tem o cabelo branco está ficando velhinha, quer pintar o cabelo de preto? Pode, qual o problema de pintar o cabelo de preto? Qual o problema com isso? E base que eu vou dizer, era pecado na mente de muitos pastores antigamente isso. Qual o problema? Agora tem pessoas que não gostam de pintar o cabelo dele. Não, meu cabelo é branquinho, está embranquecendo com o tempo, amém, isso é sinal. Tem gente que não gosta, eu respeito, mas também não é pecado que pinte. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou falando para os irmãos o que antigamente
antigamente era ensinado. O pastor dizia que ter uma televisão em casa era coisa do cão. Você não podia ter uma televisão em casa, porque era pecado ter uma televisão dentro de casa. A primeira vez eu conheci um senhor, que a primeira vez que trouxeram um rádio para dentro da sua casa, quando na hora o rádio falou, ele estourou o rádio, pensava que era um demônio falando dentro do rádio. Para os irmãos verem o tamanho da ignorância que existia antigamente, irmão. E quando eu falo de ignorância, eu estou falando de falta de conhecimento. As mulheres antigamente não podiam rapar a axila. Tinha que deixar aqueles nó. Aquelas coisas, quando passava a mão, enganchava dentro da aliança. As mulheres não podiam. Antigamente era assim. Não. Isso é higienização. Os antigos diziam assim que até os homens não podiam depilar as suas axilas, porque a força do homem estava no cabelo da axila. Até hoje minha mãe está assistindo, quando às vezes eu vou cuidar do meu pai, eu gosto de cuidar do meu pai, eu corto o cabelo dele, eu aparo o cabelo da axila dele, do peitoral dele. Aí minha mãe fica olhando assim, faça isso não, que ele perde a força. Porque os antigos tinham essa mentalidade. Mas irmão, isso eu mesmo não consigo ficar com a axila cheia. Eu tiro tudo, irmão. Porque a pior coisa que você deixa ali, irmão, você passa, mesmo você passando aquele problema, mas você transpira muito e fica um negócio que a tua esposa, só Deus sabe o que ela sofre. Ela não fala, mas ela sofre. Outra coisa que é interessante eu falar para os irmãos, daqui minha esposa ela sabe. Os pastores ensinavam antigamente, eu entendo, meu respeito. Por exemplo, em relação das mulheres que têm bastante pelos nas pernas. Eu respeito, tem mulheres que não gostam de depilar as pernas. É um direito dela. Mas antigamente se dizia que não podia, que era pecado. E as mulheres ficavam com um nó de cabelo, irmão, Deus me livre. Eu estava na minha intimidade com a minha esposa, eu passar as mãos nas pernas dela e está cheio de cabelo, eu vou pensar que é um homem. Sangue de Cristo tem poder, irmão. Não, eu sou macho. Eu casei com uma mulher, irmão. Então, eu estou trazendo esse ensinamento para os irmãos hoje aqui, porque isso aqui faz toda a diferença. Entende, irmão, pelo amor de Deus. Tem mulheres que não gostam mesmo, é um direito delas. Agora eu particularmente, mesmo que a mulher não gostasse de eu mandava, eu tirava. Eu dizia, tire. Porque, irmão, você quando passa a mão, tem que estar aquele negócio. Aí imaginou e comecei a miar dentro dos dedos. Estranho, irmão. Eu gosto de miar meus dedos nos cabelos dela. Aí sim. Mas nas pernas. Meus irmãos, me perdoe eu estar rindo, mas porque os ensinamentos, às vezes, ele me leva para cá, tá? Que tem hora que nem eu mesmo aguento. Mas é sério. Outra coisa, irmão. Outra coisa que é normal. Antigamente, por exemplo, no nosso Brasil, eu vou entrar nos textos bíblicos, tá, irmão? Vou mostrar os textos para vocês. Mas antigamente, no nosso Brasil, existia um preconceito muito grande quando se via um homem com barba. Hoje é a coisa mais natural você ver um homem com barba. Mas antigamente existia um certo preconceito muito grande em homens que utilizavam a barba. Irmão, eu acho estranho a mulher com barba, o homem não. Porque nós sabemos que existem mulheres que, por conta, se não me foge a memória, é assim que a medicina explica, por ela ter muitos hormônios, existem mulheres que ficam com barba. E muita barba mesmo, que você olha assim, que realmente parece uma barba de um homem. E essas mulheres sofrem, porque elas sofrem até preconceitos dentro da sociedade. E muitas sofrem tanto, irmão, que tem que estar tirando todo dia.
Eu conheci mesmo uma que ela já faleceu, eu conheci que morava em Belém, na rua de baixo. A mãe mora na rua de cima, ela mora na rua de baixo, e ela tinha um pelo na frente, mas ela sempre tirava com frequência. Ela não conseguia sair na rua sem antes depilar, porque ela tinha vergonha, porque não é comum uma mulher com barba. Já o homem é natural, porque está na natureza do homem. Mas eu quero falar aqui para os irmãos nesse momento sobre o significado da barba, do uso da barba na Bíblia. Qual é o significado do uso da barba na Bíblia? É sobre isso que eu quero ensinar, irmão, e provar dentro das Sagradas Escrituras que não há um pecado no uso da barba. Você sabia que a barba tinha um grande significado nos tempos bíblicos? Primeiro ponto: nos tempos bíblicos, um homem de respeito tinha que ter uma longa barba. Esse era o costume da região de Canaã, e os semitas e hebreus também adotaram esse procedimento, ou ideia, ou costume. Então perceba que o homem antigamente ter barbas crescidas era sinal de honra, e não ter barba longa era um sinal de desrespeito na sociedade. Nos tempos bíblicos, para os irmãos verem a importância que se tinha do uso da barba. Entre os homens semitas, era uma grande humilhação ter sua barba ou arrancada ou rapada. Leia para mim, por favor, para você entender que eu só ensino o que é Bíblia. Isaías capítulo de número 7. Alguém pega o microfone aqui, por favor. Leve para quem vai ler esse microfone. Eu quero que você acompanhe, que eu estou mostrando agora para os irmãos que o uso da barba não é pecado, e que existia muita honraria para quem utilizava barba, e quem não tinha era um sinal de respeito em algumas regiões. Leia Isaías capítulo 7, versículo 20, por favor, bem alto. A lei e o testemunho, por favor. Naquele mesmo dia, reparar o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, até a barba totalmente tirará. Sabe o que é isso aqui? Se você ler esse capítulo 7 de Isaías, e você observar a epígrafe, você vai ver que isso aqui foi uma ameaça de Deus para com o povo. Deus traz uma ameaça para eles, dizendo que até a sua barba seria rapada. E isso era um sinal de desonra e desrespeito para uma nação. Era expor o homem à humilhação. Deus estava dizendo aqui: vocês serão humilhados a ponto de eu mandar rapar a barba de vocês. Porque o homem, quando andava na sociedade antigamente sem barba, era uma desonra. Então Deus traz essa ameaça, fala com o profeta Isaías a respeito dessa ameaça sobre este povo. Então perceba a importância do uso. Um homem antigamente só cortaria ou rapava a sua barba. Preste atenção para aprender isso aqui, irmãos. O homem, vou repetir novamente, só cortaria ou rapava a sua barba quando ele estava deprimido ou passando por um momento de luto, quando alguém da sua parentela morresse. Veja a importância do uso da barba antigamente.
E eu não sei o porquê que muitas denominações e igrejas, por tanto tempo, usavam nos altares a expressão dizendo que o uso da barba era um pecado. Chamava até obreiros que usavam de bode. Aqui a gente não criamos bode. Isso são pessoas sem conhecimento do que a Bíblia diz. Antigamente, o homem que voluntariamente rapasse a sua barba, ele só rapava nesse sentido, quando ele estava oprimido ou de luto, porque era um sinal de humilhação. Leia para você ver o que eu estou falando, Isaías capítulo 15 e o versículo de número 2. Eu estou mostrando à luz da Bíblia para os irmãos o que era o uso da barba. 15, versículo 2. 15, versículo 2 de Isaías. Vai subindo a Bagite e a Dibon, aos lugares altos, para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Perceba aí por que ele foi fazer isso. Por estar em luto. Então perceba, irmãos, a importância. Em 2 Samuel, por favor, vá para 2 Samuel 10:4. Em 2 Samuel 10:4, mostra que era um ato de punição, rapando a metade da barba, demonstrando uma punição de humilhação. Em 2 Samuel 10:4, para punir um homem nos tempos bíblicos, se rapava a metade da barba dele, porque isso era um sinal de humilhação. Pegava e rapava a metade da barba e deixava a outra, como um sinal de punição para aquele homem. Irmão, você já imaginou usar a barba para punir uma pessoa? Isso demonstra o tamanho da importância do uso da barba antigamente. Porque rapando a metade da barba estava punindo aquele homem. Leia para você ver que eu não estou aqui falando de mim. Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba, também lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Entendeu? Isso é um sinal da importância que era. E quando isso acontecer, era algo de punição. Você que antigamente queria punir um homem, rapasse a barba dele, fizesse isso aqui, porque isso era a maior humilhação de um homem dos tempos bíblicos. Muitos não ensinam isso, porque se tem uma das coisas, meus irmãos, que toda a minha trajetória de vida, enquanto vida tiver e aqui estiver, eu quero mostrar para A, D e B, por onde eu passar, o que verdadeiramente é pecado e o que não é. O que a gente ouvimos antigamente do que é pecado, sendo que não era pecado. Eu vejo pessoas hoje em denominações, em igrejas oprimidas. Eu vou repetir. Eu vejo pessoas em igrejas e em denominações por aí oprimidas. Pessoas que amam usar a barba, mas hoje aonde estão não pode usar, porque a liderança daquela igreja de aqui, você não pode usar isso. E aquela pessoa fica com aquela opressão dentro do coração, porque gosta, porque irmão, tem gente que gosta. Eu não. Tanto faz eu estar com cabelo na cabeça, como sem cabelo, de bigode, sem bigode, com bigode, sem bigode, com barba, sem barba. Eu não tenho isso, mas tem pessoa que tem paixão pelo uso da barba. Aí vai para uma denominação que proíbe ele. Aí ele fica frustrado para baixo. Mas se está em uma denominação assim, respeite, cumpra o ensinamento de lá. Seja obediente a quem lhe libera.
Se para eles é pecado, não faça. Se lá não pode, não use. Agora eu estou provando à luz da Bíblia que não há pecado nisso. E o pastor que usa essa expressão, ele é um analfabeto. Ele é uma pessoa sem conhecimento nenhum de Bíblia. Dizer para a denominação que aqui não pode é uma coisa. Agora usar a expressão pecado, você precisa estudar a Bíblia. Está pastoreando e fica imaginando, porque um pastor que usa uma expressão dizendo que é pecado o uso da barba, fica imaginando o que essa igreja está aprendendo. O que está aprendendo essa igreja, meu Deus? Eu entendo que são pessoas tão leigas, pessoas que realmente não conhecem nada de nada. Mas vamos continuar aqui. Nós lemos aonde, filha, você leu 2 Samuel, não foi 10:4, mostra, né, que era um ato de punição, rapando a metade da barba. Agora vamos continuar aqui. Os tempos bíblicos, a barba tinha que ser bem tratada. Existia essa exigência também, que a barba ela tinha que ter um bom trato. É como eu falei no início, não é somente usar uma barba, mas é tratar ela. Não é se tornar um pai de chiqueiro, um negócio desmantelado, cheio de grude, farinha, osso de galinha, cotonete por dentro enganchado, palito de dente, bota na barba para depois tirar e não ter agonia de ir lá pegar um palito. Ou seja, não é para isso. Se é para se usar, eu não sei se os irmãos lembram do regimento da ABNB, que a gente permite o uso da barba, desde que a barba seja bem feita. Agora, se eu ver um obreiro aqui, um irmão, com a barba toda desmantelada, eu vou dizer, meu irmão, ajeita esse trem. Ou ajeita ou tire isso, porque você não tem condições de usar isso não. Os tempos bíblicos, a barba tem que ser bem tratada. E aonde está isso na Bíblia? 1 Samuel, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 21. E você vai ler o versículo de número 12, 13. Sabe o que foi que aconteceu antes da diaconisa Mielê? Sabe o que aconteceu em 1 Samuel 21, 12, 13? Davi fingiu estar louco, e ele deixou escorrer saliva pela barba. Isso não era normal, porque Davi também tinha uma barba comprida. Então Davi se fingiu de louco nesse texto aqui, e a saliva descia, escorria pela barba de Davi. E o povo achou uma coisa muito estranha, porque não era comum alguém deixar a sua barba de todo jeito. Ela tinha que ser bem tratada. Leia para você ver 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12 e 13. E Davi considerou estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido no meio deles, e ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então isso, quando eles avistaram, ele disse assim, não está normal, porque não era normal alguém não tratar bem a sua barba antigamente. Tinha que ter o bom trato. Eu fico imaginando, vou falar isso depois, deixa eu continuar aqui, me veio um negócio na mente, mas para o final. Na cultura do Antigo Oriente Médio, eu fiz só umas anotações aqui, porque é muita coisa para uma mente. Mas na cultura do Antigo Oriente Médio, tocar, preste atenção, tocar a barba de alguém sem seu consentimento era um grande insulto. Ninguém podia nem sequer. Irmãos, vocês estão entendendo quantos textos bíblicos nós estamos lendo da importância do uso? Do quanto o uso da barba era tão respeitado nos tempos bíblicos, que ninguém, poderia sequer tocar. Porque se, por exemplo, auxiliar
José ele tivesse uma barba aqui, um exemplo, e eu chegasse e tocasse na barba dele, eu estava insultando ele, era um insulto, era um desrespeito fazer isso. Olha que coisa absurda e interessante. Leia para você ver, está em 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 9. Os irmãos estão percebendo que eu estou trazendo um ensinamento a respeito do uso da barba dentro da Bíblia, irmão. Que uma coisa é falar, outra coisa é mostrar na Bíblia. 2 de Samuel 29 diz como? E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. Aí se você depois ler a continuidade da história, você vai ver o que aconteceu. Porque isso era um insulto, não podia. Aí eu pergunto, irmão, se nos tempos bíblicos era tão respeitado, tão importante o uso, o próprio Jesus tinha barba comprida, porque o texto de Isaías 50, versículo 6, no contexto, no original, primeiro que Jesus era judeu, já mostrava que ele tinha barba grande, e segundo, que esse texto aqui nas cópias dos originais fala automaticamente sobre a barba, que arrancavam a barba. Desliga esse microfone, filho, enquanto você não fala. Que arrancavam a barba de Jesus. E quase o que eu vou vos dizer, a maior humilhação que Jesus passou, presta atenção nisso agora aqui, que isso aqui é forte. A maior humilhação que Jesus passou não foi a chicotada. A maior humilhação que Jesus passou não foi ter colocado em praça, em caminhada, em praça pública carregando a cruz. A maior humilhação que Jesus passou, isso segundo a cultura judaica, não foi as cuspidas que Jesus levou no rosto, não foi as tapas que ele levou. O nível mais elevado da humilhação que Jesus passou, Isaías descreveu no capítulo 50 e no versículo 6. Foi quando arrancavam a sua barba, porque isso era o símbolo de maior humilhação no judaísmo. Então, para humilhar Jesus, mais do que já tinham feito com ele, eles começaram a arrancar a barba de Jesus. Esse verso 6 de Isaías, na tradução NTLH, fala lá barba. Na tradução da nossa irmã aqui fala cabeça. Na tradução de alguns irmãos fala cabelo. Mas isso aqui foi a barba dele, porque isso foi o símbolo da maior humilhação. Arrancavam, puxavam a barba de Jesus, para humilhá-lo ao extremo, porque não se bastava para eles a chicoteada, as cuspidas, o carregar a cruz, o jogar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o colocar em cima na cruz o nome Rei dos Judeus. Eles disseram, nós temos que humilhar ele ao extremo. E para nós humilharmos ele ao extremo, isso aqui é estudo, irmão, que estou passando para vocês. Isso é conhecimento. E para humilhar ele ao extremo, vamos arrancar. E começaram a puxar a barba de Jesus. Eu fico imaginando as pessoas que criticam a barba. E se chegarem lá no céu, olhar para o rosto de Jesus e ver aquele homem barbudão. Na mentalidade de alguns pastores, eles pensam que vão levar uma gilete para Jesus. Assim como obrigam
Muitas das vezes os seus membros fazem isso porque dizem que é pecado. Porque Jesus, ele era judeu, irmão. Jesus subiu ao céu com um corpo humano glorificado. Um corpo natural, humano, glorificado. E nesse corpo tinha cabelo. Nesse corpo tinha barba. Isso eu provo sem medo de errar. Porque Jesus não subiu com o Espírito. Ele subiu com o corpo. E o corpo de Jesus está. Já imaginou você chegar lá? E posso que eu vou vos dizer aqui também. Você está pensando que o cabelo de Jesus é curto? O cabelo de Jesus é comprido. Apocalipse revela isso. Mas deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Isso é cultura. A cultura, ela tem que ser respeitada. Então, quando uma liderança de igreja impõe na denominação dizendo que aquilo é pecado, ele está indo contrário à Bíblia e está desrespeitando a cultura bíblica, até o próprio Jesus. Que vai dizer que Jesus tem pecado? Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados, mas ele não tem pecado. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. E eu vivia uma época que eu até acreditava que era verdade aquilo que os pastores falavam. Mas quando eu me expor, por isso que, irmão, eu não aguento ver ninguém sem estudar a Bíblia. Por isso que quando eu estou aqui, eu digo, irmão, deixa a Bíblia aberta. Acompanhe na Bíblia. Antigamente, a maioria, entre aspas, não todos, mas a maioria dos pastores que me pastoreavam, abriam a Bíblia e só ficavam falando em costumes. Não faça isso, isso é pecado. Não faça isso, isso é pecado. Não faça isso, isso é pecado. E eu ficava com a Bíblia, esperando me falar alguma coisa no que está na. Me fala, tá? Irmãos, contra os fatos não tem se argumento. Contra a verdade bíblica você não tem como combatê-la. Mas a Bíblia tem como combater qualquer erro. Porém o erro não tem como combater a Bíblia. E a Bíblia, ela deixa tudo esclarecido para nós. Então eu quero concretizar este simples ensinamento de hoje, trazendo este conhecimento para os irmãos. Irmãos, o que é pecado é pecado. O que não é pecado não é pecado. Cuidado você que às vezes, irmão, fica usando essa expressão, esse ensinamento. Fica usando essa expressão, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado. Você já estudou se é pecado? Você já abriu sua Bíblia? Já foi estudar? Ou você ficou com aquilo que alguém falou para você que é pecado? Porque uma coisa é você ficar com o que o pastor falou. Outra coisa é você ficar com o que você leu aí. O que você leu aí na sua Bíblia. Porque você já imaginou se eu chego aqui e falo, irmãos, o uso da barba não é pecado, e não mostrasse no texto? Você ficar, o pastor falou. Aí você ficar com a minha fala, o pastor falou que é pecado. Não mostrou nada na Bíblia, não. Então é importante, irmão, nós temos cuidado, porque eu vejo muitos crentes, às vezes apontando pessoas de outras denominações, dizendo aquilo está errado. Você sabe que está errado? Aquilo é pecado. Você sabe que é pecado? Não é porque a igreja que você faz parte, olhe para aqui, não é porque a igreja que você congrega não tem aquele costume de lá, porque cada igreja tem seu costume e suas normas. Não é porque a igreja que você congrega não tem aquele costume, que quem
saber se a Bíblia diz que é pecado. Agora, se está aqui, é pecado. Fornicação é pecado. Adultério é pecado. Cobiçar a mulher do próximo é pecado. A Bíblia deixa claro tudo que é pecado. Então, antes de você olhar para alguém que está em outra denominação e dizer, que tipo de crente, que é o maior erro que muitos crentes cometem, principalmente crentes de umas certas igrejas para que eu conheço, que apontam os crentes de outra igreja e falam, que tipo de crente, e não sei o que. Às vezes porque aquele irmão está com um brinco, está com uma calça, está com um cavanhaque, está com não sei o que, aí fica sem crente, mudando. Tem que ter diferença do mundo. O que tem a ver isso? Aí por falta de conhecimento ainda tem aqueles que usam Malaquias 3,18 e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Irmão, isso aqui não tem nada a ver com usos e costumes. Isso não tem nada a ver com calça, com brinco, com nada disso. A nação de Israel tinha perdido o seu diferencial dentro de Deus. Mas Malaquias estava crendo que outra vez iria acontecer. Outra vez nós vamos ver a diferença. Porque o povo tinha levado para o lado da idolatria, de adorar o único Deus, estava agora na prática da idolatria. Aí Malaquias, não, mas eu creio, na linguagem nossa, que outra vez vereis a diferença. Que o povo de Deus não vai estar como os ímpios. Você não pode entrar na prática do ímpio. O ímpio bebe, o crente não pode beber. E quase do que eu vou dizer, tem até igrejas por aí que dizem, não, mas um pouquinho de álcool pode. Oi. Acho que foi mau contato no fio, mas me dê para cá, por favor. Espere, meu anjo, levanta-te e resplandece, já vem a tua luz. E a glória do Senhor vem descendo sobre ti. Deixa o chinelo, vem descalço. Então, meus irmãos, é importante falar isso aqui para os irmãos, perder até um pouco o raciocínio. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmão, com isso, para a gente não estar, então, ou seja, a gente tem que ter cuidado para não estar condenando pessoas por aquilo que a gente não conhece, por aquilo que você não estudou, por aquilo que você não tem o conhecimento. E há um erro muito grande nisso. Resumindo aqui, eu já quero encerrar. Eu me recordo de um certo irmão, voltou o raciocínio, que disse assim: eu quero ser um crente diferente. No dia que eu me entregar para Jesus, eu quero ser um crente diferente. Eu pedi isso. E ele perguntou para mim: como que eu posso ser um crente diferente? Ele disse: conheça a Bíblia. Se você conhecer a Bíblia, você vai ser um crente diferente. Agora, se você não pega nem a Bíblia, porque eu acho interessante, irmão, tem pessoas que querem às vezes evoluir na vida. Senhor, eu quero pregar. Senhor, eu quero. Você não está nem lendo a Bíblia, irmão. Você não vai pregar nunca. Pode esquecer. Sem ler Bíblia, sem estudar a Bíblia, nunca. Porque pregar é ler Bíblia. Pregar é falar o que está na Bíblia. E como que eu vou falar o que está na Bíblia se eu não leio? Então, meus irmãos, ser diferente. Aí fora o camarada tem uma mulher em casa e tem 10 fora. Lá fora. O mundo faz isso. O crente não. O homem santo é marido de uma mulher só. A mulher santa é mulher de um homem só. Então essa é a diferença do crente para o mundo. Renunciar o mundo é isso. É renunciar à prática do mundo e viver as práticas da palavra. O que tem de pessoas que
igrejas aí, porque usam um brinco, usam uma calça. Aqui nós não usamos, tá? Quero deixar claro. Aqui as mulheres não têm liberdade para esse tipo de uso. Mas eu respeito as igrejas que usam. Mas eu vejo igrejas condenando ao inferno pessoas que usam. Isso é crente não. Nem a paz já, nem se cumprimenta. Porque não acha que é crente. Isso é crente. E às vezes tem pessoas que estão com a saia lá embaixo, na ponta do dedo. Pessoas que estão de terno e gravata todo dia. Toda arrumadinha. Mas por debaixo dos panos está se condenando ao inferno. Mas se escondido assim está praticando o que não agrada a Deus e está se condenando ao inferno, aí fica apontando o povo. Aprenda hoje o que eu vou dizer. Agora vai apertar o parafuso. Nesses 10 minutos vai ser só roxo agora. Eu falei sobre a barba, agora eu vou arrochar a barba. Quando você vê um crente, seja ele onde for, em qual igreja for, que fica apontando demais o seu irmão, vendo de mal o erro do seu irmão, tem coisa errada demais na vida dessa pessoa. Não é que essa pessoa é certa não. Eu não conheci um que fica apontando eu, mostrando nos altares a igreja, quando prega, quando dá uma palavra, quando dirige, mostrando ser santo demais. Esse tipo de crente tem muita coisa errada oculta. Porque o crente de verdade, ele tem muita simplicidade e humildade. Ele olha para quem está pecando e sente tristeza e não aponta. Fala: Deus tem misericórdia, dê força a ele como eu tenho, Senhor, força também. A mesma força que está em mim é ele. Se um crente está cometendo alguma coisa errada, esse crente não vai ficar apontando: que crente, para ser crente, não sei o que, escandalizando a igreja, escandalizando. Se ele está, ore. Ore por ele, ore por ela, e não escandalize também. Porque você não tem como mudar ninguém, você tem que orar. Mas quando você vê esse tipo de crente gostando muito da santidade, eu tenho uma pulga atrás da orelha com essas qualidades. Quando você vê esse tipo de pregadores, já vou falar agora para pregadores, que fica só batendo no povo, só criticando o povo, e os crentes ficam: essa é a proibida, fala Jesus. Eu tenho uma raiva disso. Esse linguajarzinho de quando os pregadores estão pregando, o povo embaixo fica: fala Jesus, fala meu Deus, meu Deus. Só está apanhando que nem panela enferrujada. Porque eu nunca vi ninguém, olha, expressar nada sem apanhar. Quanto mais faz barulho é porque o pau está comendo nas costas. Pode ter certeza, quando você vê um pregador pregando aquele que fica: fala meu Deus, fala Jesus, meu Deus, é assim mesmo. É o pior que tem dentro da igreja. É o mais errado. Usa teu servo. Fala Jesus, que você está falando. Que nem o auxiliar falou: usa teu servo. Está usando, está falando para tudo se consertar. Agora, quando você vê esses crentes que a palavra está saindo, olha para quem está à frente, irmão. A palavra está saindo. E você vê no semblante daquele crente, aquela postura pensativa, séria. Esse crente está fazendo um exame na sua vida e está dizendo: Senhor, se isso está na minha vida, me ajude a mudar. Se como não está, me ajude, Senhor, nunca praticar isso. É um crente que está se alimentando. Porque se tem uma coisa que se chama mal educação, é falar com a boca cheia. E quando você está sendo alimentado pela palavra, você tem que ouvir, não é não, fecha a boca e abre o ouvido para ouvir. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Pode ter certeza, aprenda isso hoje. Quando tem uma pessoa pregando e fica: Jesus fala, meu Deus fala, está apanhando que nem pandeiro. Tem
tem um monte de casca de jacaré por trás desse negócio. Tem um monte de coisinha errada precisando se consertar. E quando você vê esses tipos de pregadores, vou fechar a Bíblia agora, esses tipos de pregadores que ficam nos altares da igreja e que só fica batendo no povo e criticando o povo, é o mais errado que tem. São os pregadores mais errados que tem. Tem tanta coisa oculta que não é brincadeira. E pá, aí ficam os crentes, é verdade, é isso mesmo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que tem hora que Deus fala pesado com a gente. Claro. Eu sei que tem hora que Deus aperta a porca, o parafuso, e a gente sai até com raiva do pastor. Se eu soubesse entender o que eu disse na minha hoje, misericórdia, foi tudo para mim aquilo. É para tu, é para mim, é para nós. Todo mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vê esses pastores, esses pregadores que ficam pregando. Porque culto de ensinamento é isso, irmão. Culto de ensinamento é arrochar o parafuso, é mostrar a realidade. Agora, se você disse no pastor Jesus, todo dia aqui eu metendo pancada, e nunca tem uma palavra de avivamento, nunca tem uma palavra de vitória, de ânimo, de encorajamento para a igreja, é só pancada, podia ter certeza que tinha um monte de coisa errada na minha vida. Porque esses tipos de pastores não me enganam. Esses tipos de pregadores que ficam em rede social só batendo no povo, falando mal do povo, falando mal da igreja, dando uma lição de idade, a igreja fica macio. Elas querem brigar para a igreja, se achando, irmão. Tudo na rede social é criticando. Tudo na rede social é batendo nas igrejas. Tudo na rede social é falando mal do povo. Tudo na rede social é falando de mal de religião. Tem muita coisa errada na vida desses caras. Eu conheço, vou citar nome. Eu conheço uma missionária que pregou até no congresso grande de nome. Só ficava batendo nas irmãs, criticando as irmãs, falando não sei o que, as irmãs, e isso da roupa, e não sei o que, e papapá. Quando você vê essas irmãzinhas que ficam aparecendo em rede social também, fica com essa carazinha de mulher cheia de Deus, e não sei o que, batendo, tem muita maracutá debaixo da saia. Pode enganar outra, a mim não. Mas olha para cá. Aí essa tal missionária em Serra batia nas mulheres na rede social e o povo comentando, é isso mesmo. Eu tenho orado por ela para Jesus levantar ela de novo. Estou falando isso com tristeza porque ela pregava muito. A primeira coisa que aconteceu, traiu o marido. O marido passou de igreja e não quis mais. Porque isso é uma coisa que eu não aceito na vida de ninguém, a traição. Você não quer viver? Separe. Diga, segue tua vida, eu sigo a minha. Mas nem traia a sua esposa e nem traia seu esposo, porque isso é falta de caráter, de respeito. É melhor não viver. Separe. Pastor, se eu falar em separação assim, prefiro do que você se prostituir e acabar com a sua imagem e a imagem do seu esposo ou da sua esposa. Eu aceito uma separação, mas traição eu não aceito não. Porque isso é feio, isso é ridículo na vida do ser humano. E essa missionária fez isso. O casamento se destruiu. Hoje, verbo de mantê-lo. A vida vai para a igreja, ainda aparece na rede social trazendo uma palavra, mas a vida massificada. Irmão, eu encerro agora, 9 horas. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz: se tu estás de pé, olhe e cuide para que tu
querendo ser mais santo do que ninguém. Não fique querendo mostrar um tipo de religiosidade de mais do que ninguém, ou querer ser melhor do que ninguém. Não, seja você, simples, servo de Deus, serva de Deus, caminhando para o céu, se preparando a cada dia, ou melhor, estando preparado a cada dia para chegar no céu. E mais, sem apontar e olhar para a vida de ninguém. Porque enquanto você olha para alguém, o erro de alguém, você pode estar esquecendo de consertar o seu. Ficamos de pé. Eu quero abrir uma oportunidade aqui em 2 minutos. Eu queria que pelo menos 3 pessoas, 3, falasse alguma coisa do que mais chamou a atenção nesse ensinamento. 3. Mas só sai daqui depois das 3. Vai a primeira? Então, irmão, pode falar. Quando chega, conta. Ele na igreja e fala. Pai Senhor, aos irmãos, eu estou colocando em vergonha. O que eu gostei da doutrina de hoje foi sobre o ensino sobre para a gente respeitar a igreja que a gente convive, né? Da roupa, do cabelo, também, porque como o pastor falou, tem pastor mesmo que não deixa nem pintar. Né? E foi muito bom para mim isso. E acho para todo mundo que está aqui. Eu queria falar mais, mas eu estou com vergonha. A segunda pessoa que vem, vamos rapidinho. Quem é? O senhor Silé. E de aqui, então. O Silé é a segunda pessoa. Tem que ter mais nome. Se não tiver, nós saímos não. Pai do Senhor, eu saudar a igreja, Pai do Senhor. Pronto, olha, o ensinamento de hoje para mim foi importante, como todos, né? Porque a coisa que eu mais gosto é o ensinamento, doutrina, porque é na onde a gente aprende mais, cada vez mais, né? E nesse aprender, quando eu falo assim, é que quando a diversidade vier para, como se diz, para cima da gente, para tentar nos colocar no erro, a gente lembrarmos dos ensinamentos que a gente temos, para identificar no momento, né, que aquilo ali não é correto. Então, para mim, eu posso dizer assim, é um privilégio sempre estar no culto de ensinamento e doutrina. Me agradeço a oportunidade. E vem para a terceira, vai encerrar. Senão vai sair aqui hoje não. Todo culto de doutrina vai ter 3 pessoas para falar agora, no final. Sal da igreja com a paz do Senhor. Eu aprendi hoje, que o pastor falou, que antigamente eu também aprendi assim. Eu não nasci em berço evangélico, mas desde pequena minha avó levava para a Assembleia de Deus em Belém. E eu fui aprendendo em outra denominação que não podia. Eu vi coisas que a mulher não podia rapar as pernas. Antigamente eu vivia com as minhas pernas cabeludas, sobrancelha. E o pior que meu marido diz, né, sabe? Não é feio. Tu sabe que não pode, crente não pode rapar as pernas, tirar a sobrancelha. Tu tá toda vaidosa, tu não vai pro céu. Ele diz direto. E hoje eu aprendi que não é assim, né? E eu digo, vou me cuidar um pouquinho, porque as pernas eram cheias de cabelo, a sobrancelha era bem cabeluda, que ainda é, às vezes eu ajeito. Em questão de pintar o cabelo, assim, eu também não sabia, né, assim. Mas eu nem pinto o meu, e um dia posso ser que eu pinto, né, quando tiver a linha. Mas o que eu aprendi hoje foi isso aí. E também aprendi outras coisas que eu não vou falar aqui, que só era daquele jeito. Aprendi em outra denominação, só era desse jeito. Mas depois, eu já ouvi o pastor pregando aqui uma vez, que ele disse que ia até trazer culto com casais, que era só daquele jeito, só daquele... Arroz e feijão. E aqui eu aprendi que não era assim. Eu digo, não, é mais com o consentimento do casal, né? Pronto, foi isso que eu aprendi. Deus abençoe. Está vendo, irmão, a importância da gente abrir essa oportunidade para ouvir os irmãos? Porque isso traz, principalmente para nós que ensinamos, isso traz uma gratificação muito grande, que a gente vê que houve um resultado na vida dos irmãos. Então isso é muito importante, né? E
a cada dia vamos avançando, vamos aprendendo, vamos crescendo. Porque, irmãos, quanto mais conhecimento, mais a gente cresce. Quanto mais conhecimento, mais a gente é abençoado e desfruta de tudo que Deus tem para nós. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos por esse culto de ensinamento na noite desse dia. Senhor, leve paz e segurança a cada um dos seus filhos aos seus lares, guarda, livra, protege de todo mal. Neste momento também, Senhor, oramos pela vida da nossa irmã Sueli, que está naquele hospital. Sede com ela, lhe dê graça para enfrentar esse desafio ao lado de Alexandra. Toma Alexandra em tuas mãos, pois o Senhor é aquele que vai fazer a sua vontade, o seu querer. Também, Senhor, neste momento, eu oro pela vida do meu avô, Senhor, sede com ele está em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita sobre a vida do meu avô, Senhor. Sabes que ele tem um grande legado, tem um grande trabalho, e eu sei que grande será o seu galardão. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e sempre. A igreja diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Amanhã, ciclo de oração. Ô, Gabriel, obrigada.